96,7 FM Universitária, uma emissora da Universidade Federal do Piauí, para todo bom gosto. Ouviremos agora a mensagem do magnífico reitor da Universidade Federal do Piauí, Luiz de Souza Santos Júnior. Como reitor da Universidade Federal do Piauí, desejo boas-vindas aos estudantes. Com uma gestão ousada e pautada no fortalecimento do ensino, da pesquisa, da extensão e da internacionalização, a Universidade Federal do Piauí cresceu em todos os indicadores e tem formado cada vez mais profissionais competitivos. Desejo a todos um início de ano letivo agradável e produtivo. Em Teresina, 11h20. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes da Rádio FM Universitária. Está começando agora o programa Universitária Esportiva. E ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, a queridíssima Emanuele Madeira. No programa de hoje você confere no boletim o jogo do Nordestão de Rugby em Teresina, notícias da Liga de Basquete Feminino e do Handebol. No Bola na Rede, os resultados das rodadas do fim de semana, a Copa do Brasil Feminina, e vai ficar por dentro do que aconteceu na final do torneio Movimentação com os comentários de Flávio Meirelles. E na volta do Universitários em Campos, você confere os jogos que aconteceram da Liga Universitária e o calendário das competições de hoje. Aumente o volume que o Universitária Esportiva está no ar. Cumbuca Cultural e o Circuito Fora do Eixo apresentam Grito Rock América Latina, edição Teresina, Piauí. Sexta, dia 16 de março, shows das bandas Clínica Tobias Blue, The Good Garden, Conjunto Rock Moreira, Batuque Elétrico, Mega Ré. Sábado, dia 17, o festival continua com as bandas BR 316, Garibaldi e o resto do mundo, Trinco, Teófilo Lima, Scrock. Grito Rock América Latina, edição Teresina, dias 16 e 17 de março no Espaço Cultural Osório Júnior, a partir das 21 horas. Ingressos R$10. Misture-se. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. E o tenista Vinícius Oliveira, de 12 anos, é o único representante piauiense na 42ª edição do Banana Ball 2012. O Banana Ball é o mais tradicional torneio infanto-juvenil do tênis brasileiro. Fernando Meligeni, Gustavo Kirten e Tomás Bellucci disputaram a competição no início de suas carreiras. Vinícius Oliveira é o terceiro colocado no ranking nacional da categoria 12 anos. No primeiro jogo da competição vai jogar contra Caio Duarte, do Distrito Federal. Caio é o 11º colocado do ranking. O evento começou no dia 10 e vai até o dia 18 de março na cidade de Gaspar, em Santa Catarina. Na sequência, o desafio do piauiense será a 29ª Copa Gerdau, de 17 a 25 de março, em Porto Alegre. O torneio já conta com a participação confirmada de 48 países. No sábado, o Piauí Rugby enfrentou o Sertões Rugby do Ceará e perdeu a partida pelo placar de 19-10. Boa presença de público que ainda ficava um pouco sem entender tudo o que acontecia durante a partida e se impressionavam com os encontrões dentro de campo. Como já havíamos falado no mês passado, a jogadora Natasha Mendes, do Iracema Rugby de Fortaleza, veio a Teresina e falou com nossa equipe. E tem novidades por aí. Eu vim para apoiar os meninos do Sertões, que é um time que treina junto com o Iracema Rugby, e também porque eu queria ver as meninas do Teresina. Eu joguei com elas em Recife, a gente se ajudou muito lá em Recife, eu queria rever as meninas também. Vai ter o circuito agora em junho ou julho, e as meninas do Teresina que vão organizar, a gente vai ver com certeza. Logo após a partida oficial de rugby de 15, o time B do Piauí Rugby disputou uma partida de exibição na modalidade Sevens contra o Albinos, o time da Universidade Federal do Piauí, que venceu a partida de exibição por 22-10. A seleção brasileira júnior de handebol feminina está concentrada em Guaratinguetá em treinamento para o Pan-Americano de Santo Domingo, na República Dominicana.
São 22 jogadoras que estarão sob o comando do técnico Morten Solbach, da seleção principal, e vão ser observadas para as Olimpíadas de 2016. Além do Brasil e República Dominicana, participam da competição Argentina, Canadá, Chile, Porto Rico, Estados Unidos e Uruguai. A competição acontece nos dias 15 a 19 de março. Pela Liga de Basquete Feminino, o Maranhão venceu por 69-74 o Catanduva na primeira rodada das quartas de final. Isiane foi a estrela do Maranhão e marcou 34 pontos. Além dela, Renatinha com 15 pontos e Cristal Kelly com 13 pontos e 7 rebotes também se destacaram. Do lado do Catanduva, Gil marcou 17 pontos e pegou 9 rebotes. Karina fez 13 pontos e Palmira marcou 11. O segundo jogo da série entre Maranhão e Catanduva acontece no próximo sábado, às 18 horas, na cidade do interior de São Paulo. Universitária Esportiva volta já. Atenção galera, se liga eu vou falar. Só comer besteira em coisa boa não vai dar. Vacilar pode fazer a saúde piorar. Ainda bem que na escola também vê uma galera da saúde pra cuidar, ensinando a comer bem. Obesidade não tem, dúvida não fica pra ninguém. Esse é o programa, é o que rola. É o Saúde, Saúde na Escola. Com o programa Saúde na Escola, o governo federal leva a saúde para as escolas públicas, com avaliações de saúde periódicas, prevenção da obesidade e promovendo uma vida mais saudável. Universitária Esportiva. Universitários em Campos. E depois de um mês, Universitários em Campo está de volta e vamos falar da Liga Universitária. Sexta-feira teve jogo de futsal. A UESP e o time da CEUT ficaram no empate em 2-2. No segundo tempo, muita pressão do time da CEUT que obrigou o goleiro da UESP a fazer muitas defesas, enquanto o resto do time da UESP discutia muito, sem se entender na quadra, totalmente recuado na defesa. Placar empatado em 1-1 até Belalto colocar o CEUT na frente com um belo gol de falta com o endereço certo, canto esquerdo do goleiro Graciliano Neto. O mesmo Graciliano Neto que abandonou o gol e foi para a linha, ajudando o time a movimentar a bola na quadra da CEUT. E faltando pouco mais de 3 minutos para o fim da partida, Paulo Júnior da UESP faz o gol do empate. O jogador falou com a nossa equipe. Bom, na verdade, almejávamos a vitória, mas já que não deu, o empate tá bom pra gente conseguir a classificação e chegar para disputar a final com quem vier. Aí para ir lograr o êxito de ser campeão. O técnico da CEUT, o professor Fernando Braz, também comentou o resultado. Não, foi bom resultado. O time deles também é uma boa equipe, jogaram bem. E a gente perde algumas oportunidades para matar o jogo, mas tá normal, tá igual. Eles ganharam ontem, nós ganhamos também. E as outras equipes têm que se preocupar para vencer as partidas deles. As duas equipes estão bem niveladas e a gente vai tranquilo para jogar contra a outra UESP, lá do Cláudio Moura, e contra a Federal. Foi tranquilo, é resultado normal. Não tem que se lamentar em nada, porque... E no segundo jogo da noite, o time da UFP ganhou por WO da Faculdade Aliança, que na noite passada levou uma goleada de 17-1 do time da CEUT. O time da Faculdade Aliança apresentava irregularidades no seu uniforme, constatado no jogo da noite anterior, onde perdeu por um placar bem expressivo, e não cumpriu o prazo de 24 horas para se adequar ao novo regulamento. Entenda um pouco mais do que aconteceu na fala do presidente da FAEP, Jânio Silva. Bom, o time da Aliança não pôde realizar a partida porque consta no regulamento que todas as equipes devem ter seu material com o nome ou símbolo da instituição. E a instituição, não estando em conforme com o regulamento, a diretoria técnica da competição nos informa que não é para realizar a partida. Mas ontem a Aliança jogou ontem e foi dado, no caso, no jogo de hoje, um prazo para que ele se adequasse? Exatamente, foi através da diretoria técnica do Tribunal de Justiça que acompanha a competição, foi dado um prazo para eles, 24 horas para se regularizar, Eles não regularizaram a situação, vão responder no Tribunal de Justiça pela primeira partida e, consequentemente, tomaram o WO agora e também vão ser citados novamente pelo Tribunal. Cabe desclassificação do time ou eles vão ter mais um tempo para regularizar a questão do uniforme? Eles têm até a próxima partida para regular a situação, caso não venha, aí sim serão eliminados da competição. No sábado foi a vez dos jogos de handball. No masculino, a UFP venceu a equipe da CRISFAP por 39-18. E no feminino, o time da CEUT também venceu o time da CRISFAP por 32-29.
Os destaques da partida foram a camisa 9 Joyce pela Ceut, muito acionada nos ataques e contra-ataques da equipe, mas com muitos erros na defesa. E pela equipe da Cris Fap, a camisa 11 Carla, sempre muito perigosa, acertando quase todos os chutes no gol da Ceut. No domingo, as equipes voltaram a se enfrentar, já que são as únicas disputando pelo handball. E no masculino, a UFP ganhou a segunda partida contra a Cris Fap por 44-26 e se sagrou campeã da etapa estadual. No feminino, houve empate entre Ceut e Cris Fap em 21 iguais e o time da Ceut se classificou, foi declarado campeão da etapa. Ontem o estudante Fernando Peixoto nos procurou via Facebook para falar da situação do time, que foi classificado para a etapa regional. Nós conversamos com a presidente da FAEP, que nos esclareceu sobre a burocracia da questão dos ônibus, da questão do ônibus e do financiamento. Para cada atleta é R$100 a inscrição para a próxima etapa. Não conseguimos falar com o pró-reitor ainda, vamos tentar uma resposta às 12 horas, quando ele sair de reunião, mas o que ela disse foi que só pode mandar o memorando quando tiver todos os nomes de atletas, e como a liga ainda não terminou, esse memorando não pode ser viabilizado para a pró-reitoria ainda. Mais esclarecimentos amanhã a gente passa para vocês. As partidas de hoje pela Liga Universitária você fica sabendo agora. No futsal masculino, a equipe da UESP do campus Torquato Neto enfrenta o time da UFP às 19h15. Às 20h30, a Ceut encara a UESP do Clóvis Moura. As duas partidas acontecem na quadra da Ceut. No futsal feminino, a seleção da Faculdade Aliança encara a seleção da Universidade Federal do Piauí na quadra do IFP às 19h15. No vôlei masculino, às 20h30, são os rapazes da Federal que vão encarar o time da UESP do Torquato Neto na quadra do IFP. Universidade Esportiva volta já. Chuva na cidade quente, é diferente. Sexta na Canção, um happy hour no Palácio. Todas as sextas-feiras, das 18 às 21h30 da noite, no Bar do Palácio da Música, com Rubens de Figueiredo e Dalmir Gomes, exceto a primeira sexta do mês. Venha sentir a beleza da música brasileira. Sexta na Canção, um happy hour no Palácio. Apoio FM Universitária. Chuva 96,7 Universitária Esportiva. Bola na rede. E vamos começar com as rodadas. Agora o Campeonato Carioca. Na reestreia de Jobson, o Botafogo empatou com o Bangu no 1-1. Mesmo não fazendo um jogo tão bom quanto o esperado, o atacante tentou algumas finalizações e foi responsável pelo passe do gol de Cidinho. Jobson vai jogar também na Copa do Brasil contra o 13 da Paraíba, já que Louco Abreu não joga para fazer um trabalho de treino especial. E o Vasco venceu Madureira por 3-0. O destaque da partida foi Juninho, quem abriu o placar do jogo aos 14 do segundo tempo. Das 11 finalizações do Vasco, Juninho Pernambucano foi responsável por 5. Além de Juninho, Fernando Praz estava num dia inspirado e fez 3 belas defesas. O Flamengo venceu o Fluminense por 2-0. O clássico teve direito a gol de pênalti de Ronaldinho, mas o jogador também foi expulso ao levar o segundo amarelo depois de pisar no tornozelo de Wagner. O segundo gol foi do estreante Kleberson. O destaque da partida, sem sombra de dúvidas, foi o goleiro Paulo Vitor do Flamengo, que substituiu o Felipe. Paulo Vitor segurou vários chutes do Fluminense, que levou muita pressão ao Flamengo, e conseguiu segurar a vitória de seu time por 2-0. Com os resultados pelo Grupo A, o Macaé é líder com 9 pontos. Por causa do empate, o Botafogo cai para a segunda posição com 7. O Resende se mantém na terceira posição também com 7 pontos. E o Flamengo sobe da 7ª para a 4ª posição com 6 pontos. No Campeonato Paulista, o Santos foi derrotado pelo Mojimirim por 3-0. Com o time reserva, o time teve uma má atuação e viu a sequência de 7 vitórias ser quebrada. O Corinthians também jogou com reservas, mas ficou no empate 1-1 com o Guarani. Vencendo, o Timão deu a chance de empatar aos 42 minutos, quando o zagueiro Antônio Carlos fez pênalti em Fabinho. O São Paulo venceu a Portuguesa por 2-1 e um dos gols foi de Luiz Fabiano, que retornou ao time depois de 5 semanas de tratamento. O primeiro gol foi de Jadson, que correu atrás do placar, já que a Lusa vencia por 1-0. E no Paulista teve goleada. O Palmeiras venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 6-2. O time dominou a partida e teve tranquilidade para finalizar. Valdívia fez um gol e deu a assistência do primeiro gol feito por ele, Hernan Barcos, responsável por 2 gols da vitória. O Botafogo de Ribeirão Preto teve 2 jogadores expulsos. Aos 14 minutos, Marquinhos fez falta dura em Barcos e levou o segundo amarelo. E faltando 3 minutos para encerrar a partida, o goleiro Juninho foi expulso por chutar o lateral Juninho do Palmeiras. Alessandro, dos autores do gol do Botafogo, assumiu a posição de goleiro.
Com os últimos jogos, a classificação ficou assim. Corinthians em primeiro com 30 pontos, Palmeiras em segundo com 29 pontos. Com 28, São Paulo está na terceira posição. Logo atrás, com um ponto a menos, vem o Santos na quarta colocação. Pelo Campeonato Baiano, Bahia ficou no 1-1 com o Juazeiro e Vitória venceu o Camaçari por 4-1. O Bahia continua na primeira colocação com 33 pontos. Já o Vitória chega à vice-liderança com 26 pontos. No Campeonato Gaúcho, pelo Grupo 1, o Internacional derrotou o Santa Cruz por 2-1, chegou aos 6 pontos, mas continua na segunda colocação atrás do São José. Já no Grupo 2, o Grêmio venceu o Novo Hamburgo por 5-0 e chegou aos 6 pontos e à liderança do grupo. No Maranhense, o Sampaio Corrêa foi derrotado por 3-2 pelo Motoclube. Mesmo com a derrota, o time continuou na liderança e garantiu a vaga nas semifinais. E já teve jogo de semifinal ontem entre Santa Quitéria e Maranhão. O jogo ficou no 0-0 e ainda tem o segundo jogo. Na outra semifinal se enfrentam Viana e Sampaio Corrêa. No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro derrotou o América de Teófilo Otoni por 2-0. O Cruzeiro chega aos 15 pontos e o Atlético Mineiro derrotou o América Mineiro por 2-1 e é líder com 18 pontos. No Paranaense, o Atlético Paranaense derrotou o Rio Branco por 3-0 e o Atlético é o terceiro colocado com 3 pontos. No Pernambucano, o Sport vai enfrentar o 4 de julho, venceu o América por 4-2 e chega à liderança com 36 pontos. O Santa Cruz venceu o Salgueiro por 2-0 e está com 26 pontos. Já o Náutico ficou no 1-1 contra o Petrolina e tem 33 pontos na terceira colocação. No Campeonato Alemão, o Bayern de Munique derrotou o Hoffenheim por 7-1. O Bayer Leverkusen foi derrotado pelo Wolfsburg por 3-2. Já o Borussia Dortmund ficou no 0-0 com o Augsburg e o Schalke 04 venceu o Hamburgo por 3-1. No Campeonato Argentino, o Lanús perdeu por 1-0 do Estudiantes. O Racing venceu o All Boys por 3-0. O Arsenal de Sarandi venceu o Godoy Cruz por 1-0. E o Tigre venceu o Banfield por 2-0. Já o Boca Juniors foi derrotado dentro de casa pelo Lanterna Independiente por um placar de 5-4. Pelo Espanhol, o Málaga derrotou o Levante por 1-0. Real Madrid venceu o Betis por 3-2. O Atlético Bilbao venceu o Granada por 2-0. Já o Valência ficou no 2-2 com o Mallorca e o Barcelona venceu o Racing Santander por 2-0. No Campeonato Francês, o Saint-Étienne venceu o Valenciennes por 2-1. O Lille foi derrotado pelo Lyon por 2-1. O Paris Saint-Germain venceu o Dijon pelo mesmo placar de 2-1. E o Montpellier derrotou o Caen por 3-0. Pelo Campeonato Inglês, o Aston Villa derrotou o Fulham por 1-0. O Chelsea venceu o Stoke City por 1-0. Já o Liverpool foi derrotado pelo Sunderland pelo mesmo placar. O Everton venceu o Tottenham também por 1-0. O Manchester United derrotou o West Bromwich por 2-0 e o Manchester City foi derrotado pelo Swansea City por 1-0. Hoje tem Arsenal e Newcastle às 17 horas, jogo que fecha a 28ª rodada da Premier League. Pelo Campeonato Italiano, o Napoli venceu o Cagliari por 6-3, o Inter de Milão derrotou o Chievo por 2-0, o Roma venceu o Palermo por 1-0 e a Juventus ficou no 0-0 com o Genoa. O Milan derrotou o Lecce por 2-0 e o Bologna venceu o Lazio por 3-1. No Campeonato Português, o Marítimo derrotou o Feirense por 2-1. O Braga derrotou o União de Leiria também por 2-1 e o Porto ficou no 1-1 com o Acadêmica. O Paços de Ferreira perdeu para o Benfica por 2-1 e o Sport venceu o Vitória de Guimarães por 5-0. Copa do Brasil Feminina. A noite de sábado em Teresina foi encerrada com o jogo da Copa entre Flamengo do Piauí e Caucaia do Ceará. O jogo já começou 25 minutos atrasados por falta de policiamento. Assim que a situação foi regularizada com a presença da polícia, o jogo começou sem maiores atropelos. E o time cearense logo aos 6 minutos tratou de abrir o placar com a jogadora Edilene. Logo depois, aos 23 minutos, a equipe do Caucaia ampliou a vantagem. Sonali Marque confere o placar de 2-0 para o time do Ceará. Jogo bastante centralizado e muitas perdas de bola por passes errados. No intervalo do jogo, o técnico da equipe do Flamengo decidiu adiantar e arriscar. Nós vamos subir o time, ou seja, nós vamos evoluir a esquema tático. Nós vamos colocar 3 jogadoras no meio, crescendo para cima da zaga delas, entendeu? E as 2 jogadoras de frente vão jogar em cima da zaga delas. Vamos correr um risco e vamos abrir atrás. Podemos virar o jogo, podemos também tomar 5 gols. Como perder não interessa para nós, vamos arriscar. Perder de 2, perder de 5, é a mesma coisa.
Pela equipe do Caucaia, o técnico Jardel Rocha decidiu manter o esquema tático, mas fez 2 alterações. O jogo prosseguiu meio nervoso e o Flamengo bem melhor no ataque, com Nazaré saindo do meio para o ataque e outras mudanças de posicionamento das jogadoras. Mesmo dizendo que não faria alterações no time para o segundo tempo, o técnico Fernando Freitas mexeu 2 vezes no time, deixando ele mais ofensivo. E aos 24 minutos, em uma descida pelo centro da grande área, a goleira derrubou a atacante do Flamengo dentro da área. Pênalti. Cristiane, a camisa 10 do time, foi para a cobrança e mandou uma batida firme no canto direito da goleira. Tatiana, que tinha se machucado no lance do pênalti, não conseguiu continuar a partida. 2-1 para o Flamengo e com o time se lançando ao ataque foram criadas ótimas oportunidades de gol com Nazaré pelo centro e na descida da camisa 8 pela lateral direita. Já no finalzinho do jogo, a Adriana desceu a lateral direita, fintou a jogadora do Caucaia e mandou um cruzamento para a área que encobriu a goleira, mas parou no travessão. 2-1 e fim de jogo. O Flamengo vai até Fortaleza na próxima sexta, dia 16, no estádio Presidente Vargas para a partida de volta. Eu não vim com essa pretensão de eliminar, que o jogo fosse fluente, vencesse a equipe que melhor jogasse. Felizmente a gente teve problemas, eles não acertaram o que foi treinado e o Flamengo é um time surpreendente. Eu gostei muito de jogar com ele porque é um time duro, bem trabalhado. O nosso não deu, quer dizer, eles fizeram o gol, mas não atacamos quase e era nosso desejo dominar e ir para cima no segundo tempo, não deu certo. Às vezes futebol é assim, você tenta fazer uma coisa e depois ele não sabe como você quer. O que faltou, na verdade, no nosso time foi tranquilidade para fazer o gol no primeiro tempo. E essa intranquilidade na frente deixou atrás vulnerável, terminando pegando 2 gols. E o estádio Deusdete de Melo, em Campo Maior, ontem viu o time do Comercial se sagrar bicampeão do torneio da movimentação, vencendo o time do Flamengo nos pênaltis. Com um sol muito forte, a partida começou às 3h30 da tarde para aproveitar a iluminação natural. O estádio ainda passa por reformas e os refletores ainda não foram instalados, mas vamos voltar ao jogo. Conversamos com o técnico Walter Maranhão antes da partida, que classificou o Comercial como um time superior. Nossa maneira de jogar não podemos mudar, né? Nós vamos jogar respeitando o Comercial, que é a equipe mais forte, né? Está na Copa do Brasil, mas o Flamengo tem a sua maneira de jogar e vai impor. Nós vamos pro jogo lá para vencer, né? Nós não vamos jogar atrás só se defendendo, não. Nós vamos pro jogo fazer uma partida dentro das nossas limitações. As duas equipes começaram com uma boa movimentação, mas aos 16 minutos a movimentação foi interrompida por uma movimentação ainda maior, a de um enxame de maribondos. Os jogadores e algumas pessoas presentes no campo, como a nossa equipe, tiveram de se deitar, mas como disseram os torcedores, eram maribondos mansos e o jogo continuou. Continuou debaixo de um sol muito forte, as equipes tentavam criar jogadas, o Comercial estava mais à frente com praticamente só os zagueiros no campo de defesa. Mas volume de jogo sem finalização não adianta e o Flamengo, numa cobrança de falta, abriu o placar. Lima bateu a falta e o Dinho desviou de cabeça no ângulo do goleiro Vantuí aos 39, mas o juiz deu o gol para Lima. Flamengo 1-0. No lance seguinte, o Comercial marcaria o gol do empate, mas o juiz anulou o gol marcando o impedimento. Final de primeiro tempo e em uma cobrança de falta, Barata coloca a bola no cantinho e o goleiro Robson foi até lá para mandar para longe do gol. Quando subiu a placa indicando 2 minutos de acréscimo, o jogador Birimbau teve problemas musculares na coxa direita e teve de ser substituído. No seu lugar entrou Douglas e fim de primeiro tempo. Começando a segunda etapa, o Comercial entrou com um time ainda mais ofensivo, tanto que a primeira oportunidade, Jefferson foi para a área e bateu cruzado. A bola passou na frente do gol e foi para fora. Mesmo perdendo de 1-0, o Comercial tinha mais volume de jogo, mas com muitos problemas de finalização. Muitos passes errados que faziam a torcida perder a paciência com os times. O jogo se encaminhava para o fim e ficava cada vez mais nervoso, dentro e fora de campo. Atitudes reprovativas por parte dos jogadores se refletiam igualmente na torcida. Henrique do Flamengo levou o segundo amarelo na partida e foi expulso. O time do Comercial não conseguiu aproveitar a vantagem de ter um homem a mais em campo, mas chegou ao empate em lance igual ao gol do Flamengo. Em falta batida na intermediária, a arbitragem anotou o gol para Cleiton, que teria desviado de cabeça e empatado o jogo, 1-1. Os times tentaram o segundo gol nos minutos finais, mas não houve mais tempo e a partida seguiu para os pênaltis, como uma final dramática merece.
O Flamengo começou as cobranças alternadas com Joniel, chutando forte no canto direito de Vantuí, que voou na bola e por pouco não defendeu, 1-0. Barata, com tranquilidade, colocou a bola em um canto e o goleiro no outro e empatou pro Comercial, 1-1. Alex bateu no mesmo canto que Joniel e Vantuí dessa vez chegou no tempo certo e defendeu, 1-1. Wesley é quem foi para a cobrança e, sem dar chance para o goleiro, Robson acertou um chute no canto superior esquerdo, enquanto o goleiro caiu para o outro lado, 2-1 para o Comercial. Pelo time do Flamengo, camisa 5, Sadam, foi para a batida e converteu com consciência, mesmo sob pressão, jogo empatado. E na cobrança foi Jefferson Pipoca. Na arquibancada a torcida pediu o gol e na rede a bola batida com direito a um kick no gramado antes de entrar. Comercial 3-2. Com a responsabilidade de manter as esperanças do Flamengo, Lima bateu curtinha e o goleiro Vantuí mais uma vez fez a defesa que transferiu toda a responsabilidade para o cobrador do Comercial. O camisa número 4, Cleiton, posicionou a bola e tomou grande distância, olhando fixamente para o goleiro Robson. Deu os primeiros passes lentamente em direção à bola e já no embalo da corrida mandou para o fundo da rede, garantindo a festa em campo maior. E o Comercial, então, bicampeão do torneio da movimentação, e o experiente goleiro Vantuí sai consagrado e com muita moral para o próximo jogo. Vantuí, como foi se consagrar com 2 defesas dessas, mais um título pro Comercial? Difícil demais, mas o Comercial tá de parabéns, merecia esse título. A gente vem sendo criticado muito, mas tá aí, Deus é justo. Graças a Deus conseguimos o objetivo. Valeu. E agora o time vai muito mais embalado pra Copa do Brasil, não? Exatamente, vamos buscar o nosso resultado contra o Fortaleza lá. Um jogo dificílimo como o de hoje, foi suspenso. Pela nossa felicidade, nosso goleiro é experiente, é bom para pegar pênalti, e no momento que precisou dele, ele estava aí para ajudar o time a ser campeão. E vamos ouvir agora os comentários de Flávio Meirelles sobre os 2 jogos que aconteceram no final de semana. Bom dia, Neila, bom dia, Emanuele. Bom dia, Flavinho. Vocês gostaram da recepção lá em Campo Maior, as Flavetes, aquela torcida toda gritando e desejando feliz aniversário? As Flavetes que foram exemplares e levaram presentes assim que lembraram a infância do Flávio, que teve uma história muito triste com capotes, mas todos eles estavam lá fazendo a recepção. O Flávio adora um capote, gente. Voltamos com um carro cheio de capotes. O Flávio essa semana não vai comer outra coisa. Vou convidar as 5 primeiras fãs que vierem à rádio vão ter o direito de participar de um almoço na quarta-feira, antes do jogo de 4 de julho e Sport. Mara Teles e Jéssica Catarina, corram logo, porque senão vocês vão perder a vaga. Acabei de receber a mensagem aqui, já se pronunciando. Mas vamos falar de coisa boa e não é de TechPix. Como sempre. Vamos falar do jogaço que aconteceu ontem no Deusdete Melo, em Campo Maior, entre Comercial e Flamengo. Jogo com todas as pitadas de uma grande decisão. Muito parelho dentro de campo, teve expulsão, teve torcida angustiada, torcida entusiasmada. E no duelo entre o bode e a raposa, quem quase tomou a atenção da partida foram os maribondos. Estranho, né? Eu vim matutando essa, cara, foi boa. Né, mas esqueceu de colocar os capotes no meio da história, Flávio. Vamos lá. Comentários do jogo, Flávio. O jogo em Campo Maior foi muito bom. Embora os times tenham tido dificuldades para chegar ao gol, o jogo ficou muito concentrado no meio campo. Deu para perceber mais uma vez que o Comercial é superior nesse momento no Piauí a qualquer outra equipe no campo de jogo. Foi melhor do que o Flamengo durante quase toda a partida. O Flamengo se limitou a contra-atacar, principalmente com o Lima, que foi o motorzinho do time. O Flamengo tinha a volta do Neném ontem, o Neném se machucou, tava muito tempo sem jogar, machucado. No meio do primeiro tempo já se machucou de novo. Entrou o Celton, que inclusive o Celton deu uma canseira pra cima do Wesley, lateral do Comercial. Fez uma bela partida do Celton ontem. Até ser substituído depois da expulsão do Henrique. E o Comercial concentrou, como geralmente tem feito, suas jogadas no setor direito, sempre com o Barato e o Berimbau. O Barato, que é lateral de ofício, que estava jogando no meio de campo, concentrava aquela jogada. O Berimbau esteve muito bem enquanto ficou em campo, até ter uma contusão muscular. Foi uma boa partida. Pena que o árbitro tenha errado no gol do Flamengo, né? O gol foi do Wildinho, claramente o Wildinho desviou, mas ele deu gol pro Lima. Ruim pro Wildinho, que não vai poder botar isso aí no currículo. Vamos que vamos. No segundo tempo, um gol do Comercial
praticamente igual ao gol do Flamengo, a falta batida praticamente no mesmo local, um desviozinho no meio da área, sem chance pro goleiro. Nos pênaltis, brilhou a estrela de um jogador que vinha sendo criticado desde que chegou. Na verdade, o Vantuí chegou para assumir a camisa 1 e chegou com a esperança de agregar qualidade e experiência ao clube, ao time titular, mas falhou desde o primeiro jogo, falhou no primeiro jogo da semifinal contra o Ferroviário, quando ele pegou um frango num chute de longe. Teve uma atuação discutível no jogo contra o Fortaleza, inclusive foi criticado no banco de reserva pelo Fernando Polozzi, mas ontem nas cobranças de pênalti foi sensacional, deu gosto ver ele caindo nas bolas do jeito que ele caiu, ele pulando com gana, com vontade mesmo de pegar as bolas. No pênalti do Lima ele fez uma defesa incrível, que a bola canto superior alto, bem difícil, muito bem. Pelo lado do Flamengo, fica a coisa ruim a se falar. Os 2 pênaltis perdidos pelo Flamengo foram pênaltis perdidos por jogadores que não costumam perder pênalti. Os canhotos são, via de regra, bem mais habilidosos que os destros, e o Alex e o Lima perderam os pênaltis. E enfim, não podemos esquecer das piadinhas que o Flávio fez atrás do gol quando o Saddam tava batendo, né? eu imaginei que ele ia soltar uma bomba, um verdadeiro míssil, né? Mas se ele perdesse, levava o time pro buraco, né, Flávio? Exatamente. Mas quem levou o time pra cima foi o Cleiton do Comercial, o melhor jogador do time de Campo Maior nessa temporada, o líder do clube, como a gente já tinha falado, depois do jogo contra o Fortaleza, que mais uma vez chamou a responsabilidade, que teve a responsabilidade de fazer o gol do empate e que teve a responsabilidade maior ainda de bater o pênalti decisivo, e foi muito frio, caminhou no alto dos seus 33, quase 34 anos para bater aquele pênalti como se não houvesse goleiro. Caminhou, esperou o goleiro se definir, Robson caiu pro lado esquerdo, ele bateu no canto direito e a torcida explodiu em Campo Maior. A torcida não compareceu em grande número, muito por conta do horário, às 3h30 Campo Maior estava pegando fogo, mas quem esteve lá vibrou muito. Inclusive a Neila participou da premiação. Ao fim da partida, ela, em homenagem ao Dia das Mulheres, entregou um dos troféus da federação para a Rádio Pioneira. Recebida pelo grande Carlos Said. Carlos Said, exatamente. Agora, assim, quanto à atuação do Cleiton, é bom dizer que ele estava um pouco nervosinho ali, discutiu, queria que o Sidney, o jornalista Sidney, devolvesse a bola e acabou chutando a bola em cima do mesmo jornalista. É pouco complicado essa... Complicado, mas o Cleiton depois ele conversou com o Sidney, eu tava no momento, ele conversou, pediu desculpas, disse que era o calor do jogo, não sei o que, pediu desculpa, parece que entre eles está tudo bem, ainda bem. O pior de tudo isso é que fica aquela questão de que o jogador faz e reflete na torcida, a torcida nesse momento passou a ameaçar os jornalistas que estavam em campo, e assim, é uma situação muito ruim para quem tá lá trabalhando. Com certeza, a torcida ficou, depois do ataque dos maribondos, parte da imprensa teve que se defender do ataque da torcida. Exatamente. Ficaram só nas vozes, viu, gente? Sem objetos, sem nada, por enquanto. É coisa de jogo, coisa de torcedor fanático, geralmente acontece. Eu acabo de receber uma mensagem aqui do nosso amigo Renan Moraes, ele pedindo pra gente mandar um beijo pra ele. Eu deixo isso pras meninas. Renanzinho, meu filho, um beijo pra você que tá aí trabalhando, muito obrigada pela audiência. Flávio, agora vamos falar, o time do Comercial vai ser diferente, o time que vai enfrentar o Fortaleza. Vamos falar um pouquinho dessas mudanças? Vamos sim. Ontem, por conta do regulamento da competição do Torneio da Movimentação, 5 dos jogadores que haviam sido titulares no jogo contra o Fortaleza não puderam entrar em campo porque foram contratados depois do andamento do Torneio da Movimentação. Ontem o Polozzi não pôde contar com o Didi, não pôde contar com o Robson Baiano, não pôde contar com o Alisson, nem o Paulinho Messejane, nem o Jonas. E o Vitor Hugo, não? E o Vitor Hugo, são 6. Aí você imagina, o time jogou com 6 desfalques em relação à equipe que estreou na Copa do Brasil e ainda assim foi superior ao Flamengo. Tá certo que eram jogadores que já estavam mesmo com ritmo de jogo por conta de disputar o Torneio da Movimentação. Mas mudar meio time para uma partida é sempre complicado. No time do Flamengo também teve desfalque. Inclusive a gente esperava que o Joniel não fosse para jogo porque ele já estava emprestado ao 4 de julho, mas ele apareceu em Campo Maior ontem pela manhã.
para defender o Flamengo, mas não contou com o principal cérebro do time, que é o Antônio Carlos, que faz muita falta, que é um jogador que distribui, que dá a cadência necessária para a equipe jogar bem. E jogou sem o seu capitão, que é o Laércio, bom zagueiro, que também está emprestado ao 4 de julho e que, mesmo que não tivesse emprestado ao 4 de julho, não jogaria porque ele estava suspenso, assim como o Antônio Carlos, que tinha sido expulso contra o Valença. Vamos falar agora das mulheres em campo no sábado, Flamengo e Caucaia. Flamengo e Caucaia no sábado foi mais um dos jogos interessantes e lembrou muito a partida entre Comercial e Fortaleza. O time piauiense entrou tanto quanto relapso em campo, tanto que pegou o primeiro gol com 4 minutos de partida. A Edilene, ótima centroavante do time do Caucaia, muito boa, forte, tem uma explosão muito grande, boa centroavante, inclusive destacada pelo Jardel Amaral, treinador do Caucaia. 20 minutos depois, o time sofreu mais um gol. Aí, acho que a bronca que o Fernando Freitas deu nas meninas do Flamengo no intervalo serviu para que elas, de uma vez por todas, acordassem. Voltaram para o segundo tempo bem melhor. Foram, se não na base de um esquema tático bem arranjado, elas tiveram muita gana, muita vontade de partir para cima, de tentar reverter o resultado, até porque uma derrota por 3 gols de diferença eliminaria o time piauiense da competição. Tanto em jogar a Vilma, que tinha sido escalada para começar jogando, houve uma mudança no intervalo, foi pro banco de reservas. Depois ela entrou durante o jogo. Ela que fez a boa jogada pro cruzamento, que acabou resultando do pênalti da Tati em cima da Adriana, e o pênalti convertido pela Cristiane, que jogou menos do que ela costuma jogar. A esperança que fica, não só dos torcedores, mas principalmente do Fernando Freitas, treinador, é que a Cristiane e algumas jogadoras, como a Bel, como a própria Adriana, joguem mais no jogo da volta, que acontece na próxima sexta-feira em Fortaleza, no estádio Presidente Vargas. Bom, e é isso. O Universitário Esportivo de hoje chegou ao fim. O programa foi apresentado por Neila do Rego Monteiro e Emanuele Madeira, com comentários de Flávio Meirelles. O programa é a realização da FM Universitária 96,7. Direção-geral do professor Paulo Vilhena e trabalhos técnicos de Ricardo Souza. Produção de Naira Macedo. Lembrando que quem quiser mandar sugestões, críticas ou entrar em contato com a Rádio FM Universitária, liga para o telefone 32 37 16 19. Ou repetindo, 32 37 16 19. Ou diretamente com o programa pelo e-mail universitariaesportiva@hotmail.com. Tenha uma boa semana. Amanhã às 11h30 Universitário Esportiva volta com mais novidades. Muito obrigada pela audiência e continuem com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação. 96,7 FM Universitária, uma emissora da Universidade Federal do Piauí, para todo bom gosto.